7 defesas, 7 intervenções cirúrgicas contra a Espanha, a atual campeã do mundo. No papel, o roteiro parecia desenhado para uma goleada histórica, 5 ou 6-0, um jogo de treino, fim de papo fácil. Mas um goleiro de 40 anos, sem clube e com valor de mercado estimado em apenas 50 mil euros, o preço de um carro de médio padrão, avisou que a história seria diferente. E os dados não mentem, ele foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador em campo naquela noite épica no estádio de Atlanta. Seu nome de registro é Josimar Dias, mas no universo do futebol ele só atende por um apelido que carrega desde a infância, Vozinha. Nascido e criado nas ruas da ilha de São Vicente, em Cabo Verde, Josimar cresceu sob os cuidados dos avós. Seu pai era militar e sua mãe trabalhava em tempo integral para sustentar a casa. Nas quadras e campos de terra batida do bairro, ele jogava contra meninos muito mais velhos. Levava golpes, apanhava da bola e dos adversários, mas nunca recuava. Foi ali que ganhou o apelido que o acompanharia por toda a vida. A trajetória profissional de Vozinha está longe de parecer a de um craque de capa de revista. Ele só conseguiu se profissionalizar tardiamente, aos 25 anos. Desde então, sua carreira foi uma verdadeira jornada de resistência por mercados alternativos do futebol. Passou por Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal. Não são os clubes que um grande empresário escolheria, mas sim o caminho de um homem que simplesmente se recusou a desistir do seu sonho. Ele chegou ao Mundial desempregado após se despedir do GD Chaves, da segunda divisão portuguesa. E foi exatamente esse atleta veterano que a poderosa seleção espanhola encontrou pelo caminho. A Espanha entrou em campo precisando da vitória para carimbar a liderança do grupo. Mesmo lidando com desfalques e utilizando um time misto, a lógica do futebol apontava para um atropelo. Cabo Verde não teria forças para segurar o ímpeto espanhol, mas ninguém combinou isso com Vozinha. No primeiro tempo, veio o primeiro grande milagre. Um mergulho espetacular no canto esquerdo que evitou a abertura do placar. Na segunda etapa, a pressão aumentou, mas Vozinha respondeu com mais uma, 2, 3 intervenções difíceis. Ao todo, foram 7 defesas, um corte providencial em cima da linha de gol e um domínio absoluto da sua área nas jogadas aéreas. Ele encerrou a partida com 65 intervenções totais e uma precisão impressionante de 69% nos passes, ajudando a segurar um histórico 0-0 no placar. A atuação foi tão avassaladora que a tradicionalmente exigente imprensa espanhola, acostumada a dar holofotes apenas para estrelas como Mbappé, Lamine Yamal e Vinícius Júnior, teve que se render ao goleiro cabo-verdiano. O jornal Marca o elegeu o destaque absoluto não apenas da partida, mas de toda a rodada do Mundial. O AS Kiun foi além na linha do tempo e comparou a sua exibição à do lendário Pat Jennings em 1986, que até então era o único goleiro com mais de 40 anos a realizar tantas defesas em um jogo de Copa do Mundo, na ocasião defendendo a Irlanda do Norte contra o Brasil. Já o Mundo Deportivo foi direto na manchete, o homem que parou a Espanha. Contudo, o que mais tocou o público não foram apenas os números técnicos, mas a humanidade de Vozinha após o apito final. Emocionado e em lágrimas diante das câmeras, ele desabafou: "Chorei porque cresci com meus avós, e infelizmente eles não puderam estar aqui hoje. Minha mãe também não veio por problemas de visto e dinheiro. Não conseguimos a tempo." A declaração rapidamente viralizou, transformando o jogo de futebol em uma lição sobre a vida real. O impacto foi imediato nas redes sociais. Antes da partida, Vozinha somava discretos 51 mil seguidores no Instagram, sendo um dos atletas menos populares de todo o torneio. Em menos de 24 horas, o número saltou para mais de 3 milhões de seguidores. O mundo inteiro queria conhecer o rosto do veterano que desafiou os prognósticos. Especialistas em marketing esportivo apontam que o novo formato do Mundial, agora com 48 seleções, é o cenário perfeito para o nascimento dessas narrativas. As seleções como Cabo Verde, Haiti e Curaçao trazem para o maior palco da terra atletas que vivem distantes das cifras milionárias, mas que jogam com uma dedicação inigualável. Aos 40 anos e 12 dias, Vozinha carimbou seu nome nos livros de história como o jogador mais velho a estrear em uma Copa do Mundo, superando o goleiro Eloy Rum, de Curaçao, que havia quebrado o recorde na mesma edição do torneio, aos 37 anos. Na história geral das Copas, considerando todas as idades de estreia, o cabo-verdiano fica atrás apenas do egípcio Essam El Hadary, que jogou aos 45 anos. A Espanha certamente seguirá seu caminho no torneio, avançará de fase e continuará sendo uma das favoritas ao título. Mas o planeta do futebol sempre se lembrará daquela noite em Atlanta. O dia em que um goleiro de 40 anos, criado pelos avós em uma pequena ilha do Atlântico, olhou nos olhos dos campeões do mundo e disse que, pelo menos por 90 minutos, eles não passariam. A coisa. Isso é a essência da Copa do Mundo.